A paz do Senhor, meus queridos amigos, o nosso canal no YouTube, RC Conectados Oficial. Hoje estou aqui com o meu amigo pastor Irian Carvalho, para nós abordarmos um assunto polêmico e talvez interessante, né? Com certeza é: o crente ou o cristão precisa de ensino ou de pregação, pastor Irian? Pai do Senhor, pastor Ronaldo, é uma alegria muito grande estar aqui, participar do seu canal, juntamente com os seus ouvintes. Nós estamos aqui para responder essa pergunta, uma pergunta que não quer se calar. O crente precisa de pregação? Estamos na era dos pregadores, na era dos congressos para crentes, para cristãos. É um assunto que precisa ser debatido, né? Assim, a gente se encontra às vezes com essa situação e às vezes precisa de uma resposta. Os cristãos precisam de uma resposta. O cristão realmente ele precisa de ser ensinado ou de pregar para o cristão. Pastor Ronaldo e ouvintes do canal, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, aqueles que já seguiam Jesus, aqueles que eram discípulos, e dentre eles estavam os apóstolos. E abrindo a sua boca os ensinava. Jesus não pregava para crentes. Jesus ensinava aqueles que já professavam a fé, aqueles que já tinham feito a decisão por Cristo, aqueles que eram discípulos de Cristo. Jesus os ensinava. Quando nós observamos aqui está o Sermão da Montanha, a epígrafe do capítulo 5, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Jesus vai ensinar aqui um dos maiores sermões já pregado, já ensinado, já crido por todos aqueles que são amantes das Sagradas Letras. Quando nós vamos para Mateus capítulo 28, na grande comissão, o versículo 19, o versículo 20, está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe o versículo 20. O Senhor Jesus é categórico em afirmar: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ou do mundo. Amém. Vamos para a grande comissão. Na grande comissão, a trilogia. Ou seja, na grande comissão nós encontramos: você precisa pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, pastor Ronaldo, depois que essa pessoa ouve o Evangelho, Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, ele vai crer, ele vai confessar. Com a boca ele confessa e com o coração ele crê. Então ele vai crer no Senhor Jesus através da pregação da palavra. Então, observando esses textos, o ímpio é quem precisa da pregação. E os mensageiros devem levar a querigma de Deus, ou seja, a mensagem com poder. Esta mensagem, pastor Ronaldo, com poder, essa pregação do Evangelho, é quem vai convencer o pecador. O Espírito Santo é o agente dessa transformação, dessa conversão. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dele, vai convencer do juízo, da justiça e da lei. Este pecador, ouvindo a pregação do Evangelho, ele vai então professar agora a Cristo, vai se arrepender. Ele, depois que se arrepender e confessar a Cristo, ele vai passar agora por um processo de ensino, porque ele já recebeu a pregação. Ele já é crente, ele já creu em Jesus, ele já é um pequeno Cristo, ou seja, ele já é um cristão. Ele sendo cristão, agora ele vai precisar do quê? De ensino. Porque essa pregação que ele recebeu, essa boa nova que ele recebeu, esse evangelho que ele recebeu, ele vai levar aos outros. Então esse pequeno cristão, esse pequeno Cristo, aquele que parece com Cristo, anda com Cristo, segue Cristo, ele agora vai ensinar as outras pessoas, porque ele recebeu o evangelho. Ele, passando por esse procedimento do ensino, que é chamado na nossa igreja de discipulado, vai partir então para a preparação para o batismo. Ele vai ser ensinado, vai ser discipulado, ele tem convicção e certeza da sua profissão de fé,
agora ele vai se batizar. E o batismo que nós professamos é o batismo por aspersão, não. Imersão. Mergulho. Só para deixar claro para o ouvinte. Deixar claro para você. Não é por aspersão, não é aspergir a água, jogar água na cabeça do candidato ao batismo, aquele que é o batizando. Mas é mergulho. É por imersão. Simbolizando o sepultamento do pecado. O velho homem vai sepultar e o novo homem ressuscita com Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo nascimento. Evangelho Joanino, capítulo 3. Jesus fala isso para Nicodemos, o príncipe dos judeus. Essa pessoa sendo discipulada, ele vai batizar nas águas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade se revela no batismo em água. Essa pessoa batizada em água foi ensinado, foi discipulado. Ele agora vai ser um propagador do Evangelho. Ele agora, pastor Ronaldo, tem que levar o Evangelho às outras pessoas. Então, na lógica bíblica, nós observamos que o cristão não precisa de pregação. O cristão precisa de ensino. Agora, o pecador precisa da pregação do Evangelho. Baseado no que o senhor falou, e o pastor estava observando aqui, sobre os textos de Jesus falando sobre ensino, pedindo para o discípulo pregar o Evangelho, ensinar, a gente pode ter um exemplo de clássico do dia de Pentecostes. Em Pentecostes foi pregado o Evangelho, né, para os não cristãos, e houve uma grande conversão naquele dia. Então, para deixar claro para você, ouvinte, amigo, que o cristão que aceitou a Cristo, que aceitou a conversão, ele precisa ser ensinado, que é diferente. Você ensinar é você sentar e prestar atenção naquilo que alguém está falando, orientando, e essa orientação tem que vir da palavra de Deus. Porque você precisa pregar aquilo que você tem conhecimento. Atos 1:8. Os cristãos receberam a promessa do próprio Jesus, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, viria sobre eles, e eles seriam testemunhas. Testemunho do quê? Daquilo que eles viram. Testemunho daquilo que eles aprenderam. Então, como você vai pregar o Evangelho se você nem aprendeu? Então, você precisa pregar para o pecador, mas você precisa sentar e aprender. Está aqui também Lucas, capítulo 10, a missão dos 70 discípulos. Você vai observar, eles já foram instruídos, eles já foram ensinados por Jesus. Agora a ordem é o quê? Pregar. Pregar o Evangelho. Ou seja, a igreja, ela dentro das quatro paredes, recebe a instrução, recebe o ensino. Fora das quatro paredes, ela prega o Evangelho. Deus te abençoe, em nome do Senhor. Espero que tenha ficado esclarecido para você, né, e para todos, pastor Ian. E o cristão já converteu, ele precisa ser ensinado, para depois ele poder pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, né, e através dessa pregação todos vão entendendo, vão aceitando a salvação em Cristo, e vão aprendendo e vão gerando mais discípulos. Isso porque ovelha gera ovelha. Mas observemos os dias de hoje, estamos fazendo eventos e pregando para crente. Espero que tenha ficado esclarecido para você, né, que o cristão precisa de ser ensinado e não de ouvir a pregação. A pregação é para o cristão pregar para aqueles que não conhecem a Cristo. Até a próxima live. Amém. Deus te abençoe.